Dom Manuel II. Dom Manuel II de Portugal, nasceu em Lisboa, Santa Maria de Belém, a 15 de novembro de 1891 e morreu em Londres, a 2 de julho de 1932. Foi o 34º e último rei de Portugal. Dom Manuel II sucedeu a seu pai, o rei Dom Carlos I, depois do assassinato deste e do seu irmão mais velho, o príncipe real Luís Filipe, a 1 de fevereiro de 1908. Antes da sua ascensão ao trono, Dom Manuel foi duque de Beja e infante de Portugal. Dom Manuel II nasceu no Palácio de Belém, em Lisboa, cerca de um mês depois da subida de seu pai ao trono de Portugal. Batizado alguns dias depois, no mesmo Paço de Belém, teve por padrinho avô materno, o Conde de Paris, tendo participado na cerimónia o imperador do Brasil, Dom Pedro II, deposto do seu trono exatamente no dia do seu nascimento. Manuel recebeu à nascença os títulos reais de Infante de Portugal e de Duque de Beja. Teve o tratamento e a educação tradicionais dos filhos dos monarcas da sua época, embora sem preocupações políticas, dado ser o filho segundo do rei e, como tal, não esperar um dia vir a ser rei. Como tal, é de notar que durante a infância e juventude posava para os fotógrafos com uma atitude mais altiva que o irmão. Este divertia-se com os tiques snobs do irmão mais novo, embora sempre tenham sido bons amigos. Paradoxalmente, depois de subir inesperadamente ao trono, Manuel teve uma atitude oposta, afastando-se regularmente dos costumes protocolares. Foi o primeiro rei de Portugal a não dar a mão a beijar aos dignitários durante a cerimónia anual do Beijamão Real, a 1 de janeiro. Aos 6 anos já falava e escrevia em francês. Estudou línguas, história e música. Desde cedo se mostrou a sua inclinação pelos livros e pelo estudo, contrastando com o seu irmão, Luís Filipe, mais dado a atividades físicas. Viajou em 1903 com a mãe, a Rainha Amélia, e o irmão ao Egito, no iate Real Amélia, aprofundando assim os seus conhecimentos das civilizações antigas. Em 1907 iniciou os seus estudos de preparação para ingresso na Escola Naval, preparando-se para seguir carreira na Marinha. A sua futura carreira naval foi inesperadamente interrompida em 1 de fevereiro de 1908, com o regicídio de 1908. O infante havia regressado a Lisboa, depois de ter estado alguns dias em Vila Viçosa, com toda a família, para se preparar para os exames da Escola Naval, tendo ido esperar os pais e o irmão ao terreiro do Paço. Minutos depois deu-se o atentado que vitimou o rei e o príncipe real, sendo Manuel atingido no braço. O infante tornou-se assim rei de Portugal. A sua primeira decisão consistiu em reunir o Conselho de Estado, a conselho do qual demitiu o primeiro-ministro João Franco, cuja política de força foi considerada responsável pela tragédia. Nomeou então um governo de aclamação partidária, presidido pelo almirante Francisco Joaquim Ferreira do Amaral. Esta atitude acalmou momentaneamente os ânimos mas, em retrospectiva, acabou por enfraquecer a posição monárquica pois foi vista como fraqueza por parte dos republicanos. Foi solenemente aclamado rei na Assembleia de Cortes em 6 de maio de 1908, perante os deputados da nação, jurando cumprir a Carta Constitucional. Dom Manuel manteve-se sempre fiel a este juramento mesmo quando, já no exílio, foi pressionado a apoiar outras formas de governo para uma possível restauração.
O rei oferiu, no início, uma simpatia generalizada devido à sua tenra idade, 18 anos, e à forma trágica e sangrenta como alcançou o trono. Foi então fortemente protegido pela sua mãe, Amélia, e procurou o apoio do experiente José Luciano de Castro. Julgando que a intervenção direta na governação pelo seu pai havia sido a causa principal para o desfecho trágico do reinado deste, Dom Manuel II absteve-se de intervir diretamente nos assuntos do governo, seguindo a máxima de que o rei reina, mas não governa. No entanto, sobre um aspecto se debruçou diretamente o rei, a questão social. Entretanto, a situação política degradou-se, tendo-se sucedido 7 governos em cerca de 24 meses. Os partidos monárquicos voltaram às costumeiras questiúnculas e divisões, fragmentando-se, enquanto o Partido Republicano continuava a ganhar terreno. As eleições legislativas de 28 de agosto de 1910 fizeram aumentar os deputados republicanos no Parlamento para 14 deputados, o que parece ter favorecido bastante a causa revolucionária, embora já tivesse sido tomada a decisão de tomar o poder pela via revolucionária, no Congresso de Setúbal, 24 a 25 de abril de 1909. Na verdade, a 4 de outubro de 1910, começou uma revolução e no dia seguinte, 5 de outubro, deu-se a proclamação da República em Lisboa. O Palácio das Necessidades, residência oficial do rei, foi bombardeado, pelo que o monarca terá sido aconselhado a dirigir-se ao Palácio Nacional de Mafra, onde sua mãe, a rainha, e a avó, a rainha-mãe Maria Pia de Saboia viriam juntar-se a ele. No dia seguinte, consumada a vitória republicana, Dom Manuel II decidiu-se a embarcar na Ericeira no iate Real Amélia com destino ao Porto. Os oficiais a bordo terão demovido Dom Manuel dessa intenção, ou raptaram-no simplesmente, levando-o para Gibraltar. A família real desembarcou em Gibraltar, recebendo-os logo a notícia de que o Porto aderirá à República. O golpe de Estado estava terminado. A família real seguiu dali para o Reino Unido, onde foi recebido pelo rei Jorge V. Faleceu inesperadamente na sua residência, em 2 de julho de 1932, sufocado por um edema da glota. O governo português, chefiado por António de Oliveira Salazar, autorizou a sua sepultura em Lisboa, organizando o funeral com honras de Estado. Os seus restos mortais chegaram a Portugal, em 2 de agosto, sendo sepultados no Panteão dos Braganças, no Mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa.